Na final da Copa do Mundo de 1974, a Estraga Prazeres Alemanha venceu o carrossel holandês e seu futebol total. Um duelo entre duas seleções extraordinárias e os dois melhores futebolistas da década de 1970, Johan Cruyff e Franz Beckenbauer. Olá, amigos e amigas do Três Pontos, eu sou o Neuber e vou te contar como foi essa decisão histórica. Depois de 36 anos ausentes dos grandes palcos, a Holanda voltou como protagonista, tendo a melhor geração de sua história. Não existia uma seleção holandesa até 2 semanas antes da Copa de 1974. No princípio de tudo, era um grupo rachado, formado pela base de 2 times multicampeões. O Ajax, tricampeão da Copa dos Campeões Europeus, atual UEFA Champions League, em 71, 72 e 73, e o Feyenoord, campeão europeu em 1970. Com a rivalidade à flor da pele, os jogadores desses 2 times não se combinavam nem dentro e tampouco fora de campo. Coube ao grande técnico do século XX transformar esse amontoado de bons jogadores em um time inesquecível. Rinus Michels era o arquiteto daquele Ajax encantador. Depois do primeiro título europeu, foi treinar o Barcelona, tirando o time de uma fila de 14 anos sem títulos nacionais. Ele ainda era treinador dos culés quando foi treinar a seleção holandesa, apenas 3 meses antes da Copa. E Michels contou com a liderança do capitão Johan Cruyff para implementar um novo estilo de jogo. Durante a Copa, a seleção holandesa ganhou o apelido de Laranja Mecânica, que era uma referência ao filme com esse mesmo nome, A Clockwork Orange, nome original em inglês. Lançado em 1971, o filme adaptado, produzido e dirigido por Stanley Kubrick foi baseado no romance de 1962, escrito por Anthony Burgess, e obteve grande sucesso na época. O protagonista, Alex Malcolm McDowell, trucidava todos que estavam à sua frente, assim como a seleção holandesa fazia com os adversários. Outro apelido era carrossel holandês, devido ao fato de jogadores não terem posição fixa e atuarem em múltiplas funções dentro de campo, com exceção do goleiro. Outra expressão que passou a ser utilizada pela imprensa é futebol total. Trata-se de um sistema em que todos os jogadores são capazes de defender e atacar, às vezes até ao mesmo tempo, sempre avançando em triângulos, ou seja, o jogador que está com a bola tem pelo menos 2 opções de passe progressivo, uma de cada lado. Quando o adversário tinha a bola, a Holanda adiantava seus jogadores em uma forte marcação sob pressão e fazia uma linha de impedimento próxima da perfeição. Com a bola, os jogadores laranjas se movimentavam de forma desordenada para confundir a marcação adversária. A escalação titular, que se tornou célebre, só foi jogar junta, nas mesmas posições, apenas na Copa do Mundo, na estreia contra o Uruguai. Aliás, que estreia! O carrossel holandês surpreendeu a todos e até a si mesmo, e venceu os experientes uruguaios, 4º colocado no Mundial anterior. O placar foi 2-0, mas poderia ter sido 7, se não fosse o goleirão Ladislau Mazukiewicz. Na segunda rodada, o empate em 0-0 com a Suécia provou que uma partida não precisa ter gols para ser excelente. 0 no placar e nota 10 para o futebol de ambos. O último jogo da primeira fase foi uma goleada por 4-1 sobre a Bulgária. Na segunda fase, o grande espetáculo da Laranja Mecânica, com 3 vitórias bastante convincentes. 4-0 na Argentina, 2-0 na Alemanha Oriental e 2-0 no Brasil, campeão do mundo 4 anos antes. A Alemanha Ocidental era um verdadeiro esquadrão. Além de ser anfitriã, tinha um histórico recente muito bom. Depois de ser vice-campeã da Copa de 1966, terceiro lugar em 1970 e campeã da Eurocopa em 72. Tinha como base o Bayern de Munique, campeão europeu em 74, e que seria tricampeão, vencendo também em 75 e 76. E o Borussia Mönchengladbach, que venceu 5 títulos nacionais naquela década. Na fase de grupos, a Alemanha venceu o Chile por 1-0 e a Austrália por 3-0. Na rodada final, perdeu para a Alemanha Oriental por 1-0, como contamos detalhadamente aqui. Especulou-se que a Alemanha Ocidental entregou o jogo de propósito para pegar uma chave mais fácil na fase seguinte, escapando de Brasil e Holanda.
mas há quem diga que é só especulação, pois a equipe atacou o adversário durante toda a partida. Na segunda fase, os alemães venceram a Iugoslávia por 2-0, a Suécia por 4-2 e a Polônia por 1-0, se classificando para a final. A final da Copa foi marcada por um discurso do presidente da FIFA, Stanley Rose, que passou o cargo a João Avelange, e começou com alguns minutos de atraso por um problema inusitado. As bandeiras de escanteio não estavam nos devidos lugares, e isso só foi percebido quando os dois times já estavam em campo. O técnico Helmut Schön escalou a Alemanha no 4-3-3, com Sepp Maier no gol, Bert Vogt na lateral direita, mas com a marcação individual fortíssima em cima de Cruyff, Schwarzenberg na zaga, Franz Beckenbauer como líbero e Paul Breitner como lateral esquerdo, com liberdade de avançar pelo meio. Meio campo com Bonhoff, Uli Hoeneß e Overath, e o ataque com Grabowski na ponta direita, Rosenbein na ponta esquerda e Gerd Müller como centroavante. Rinus Michels mandou a campo seu time principal. Na teoria, a Holanda era um 4-3-3. Na prática, era a bagunça mais organizada que já se viu no futebol. Youngblood era o goleiro. A defesa tinha Suber na lateral direita, um miolo de zaga com Riesberger e Ali Hahn. O lateral esquerdo era o Rudi Krol. Meio campo com Min Jansen, Neskins e Van Hanegem. O ataque com Johnny Rapp, Robin Heisenbrink e Johan Cruyff. Natürlich knisternde Spannung. Das Spiel ist eröffnet. Na decisão, os primeiros 54 segundos foram uma amostra única de qualidade e autoconfiança da Holanda. Assim que foi dada a saída de jogo, o carrossel holandês começou a girar e tocou na bola ininterruptamente 36 vezes, com 17 trocas de passes entre 8 jogadores. Todos estavam acima da linha do meio do campo, onde Johan Cruyff recebeu a bola. O maestro arrancou, passou pelo seu marcador, por outros 3 jogadores, até ser atingido por Uli Hoeneß e sofrer o pênalti. Johan Neskins bateu com segurança, forte, no meio do gol, e abriu o placar. A Alemanha nem tinha tocado na bola e já perdia a final em casa por 1-0, com 1 minuto e 20 segundos de jogo. Provavelmente esse foi o início mais extraordinário de uma final de Copa. Os 78.200 espectadores do Estádio Olímpico de Munique estavam em choque, especialmente a grande maioria de torcedores locais. Aos 4 minutos de jogo, Cruyff arranca novamente e é derrubado por Bert Vogt, que leva o cartão amarelo e tem que jogar o resto da final pendurado. Vogt tinha um papel fundamental. O técnico Helmut Schön desprezou a marcação por zona e escalou o lateral direito, número 2, como uma espécie de cão de guarda permanente em cima de Cruyff. Mas, assim que encaixou a marcação, ele desempenhou esse papel muito bem, isolando o craque holandês da zona de perigo. Wo Neskens ist auch Bonhoff. Beckenbauer, Overath. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Beckenbauer interceptou um cruzamento de Neskins, passou para Overath, que avançou e lançou Hasenbein. O ponto entrou na área e foi derrubado por Wim Jansen. Pênalti, que Paul Breitner cobrou com maestria no canto direito do goleiro holandês, empatando a partida. A Alemanha passou a controlar mais o jogo e chegou a perder gols. Primeiro com Uli Hoeneß, depois em uma cobrança de falta de Beckenbauer, defendida pelo excêntrico Jan Youngblood, que era o único goleiro do Mundial que não usava luvas. A Holanda recuou muito depois de abrir o placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque rápido, Rosenbein lançou Vogt sozinho na cara do gol, mas Youngblood salvou de forma brilhante. Quase que Vogt, o melhor em campo, fez o gol do título. O foco da batalha seguia entre ele e o camisa 14 laranja. Ele já tinha marcado Cruyff outras vezes e o gênio holandês foi ficando muito irritado com a marcação individual do bulldog alemão, reclamando muito com a arbitragem, a tal ponto de ter levado o cartão amarelo no intervalo e quase sendo expulso depois de divididas desleais.
Dizem as más línguas que Vogt seguiu Cruyff até para o vestiário holandês, como gêmeos siameses. Cruyff recebeu a única bola com o mínimo de liberdade, quando tocou para Johnny Rep chutar a queima-roupa, para a boa defesa de Sepp Maier. Mas, a 2 minutos do fim da etapa inicial, Sepp Maier iniciou a jogada, repondo a bola para Grabowski. O ponta-direita tabelou com Hunes, recuou, atraindo Rudi Krol, e lançou no espaço vazio da meia-direita para a arrancada de Bonhoff, que passou por Han, foi ao fundo e tocou para o meio da área. Gerd Müller aproveitou a hesitação de Risberg e, com apenas um toque na bola, ajeitou para girar batendo cruzado. Era o gol da virada. A superioridade alemã finalmente se traduziu no segundo gol. A Alemanha, em momento algum, temeu a Holanda. Na Copa de 74, nunca a Holanda foi tão atacada. O time holandês recuou porque foi pressionado e tentava contra-atacar, na base da bola longa para Johnny Rep e o Rob Heisenbrink. No intervalo, Rinus Michels tirou o excelente Heisenbrink, que sentiu uma lesão no início da partida, e colocou René van der Kerkhoff. O segundo tempo começaria forte, mas logo cairia em um ritmo mais lento. Aos 2 minutos, Uli Hunes cobrou escanteio e Rainer Bonhoff desperdiçou sozinho, cabeceando para fora. Aos 6 minutos, em cobrança de escanteio que Sepp Maier saiu errado do gol, Paul Breitner tirou a bola em cima da linha. A Holanda tinha a bola, mas não conseguia pressionar a Alemanha. A maior posse de bola deu a falsa impressão que o time laranja dominou o jogo e por pouco não empatou. Mas era Wolfgang Overath quem ditava o jogo no meio do campo. A Alemanha, porém, tinha espaço para contra-atacar e fazia isso com frequência. Só não ampliou o marcador porque o árbitro inglês John Taylor anulou um gol legal de Müller por impedimento, em um lance que Risberg dava totais condições de jogo à camisa 13. A 20 minutos do fim, já no desespero, Michels tira o zagueiro Risbergen e põe o atacante Theo de Jong. Já no fim do jogo, Cruyff finalmente passou por Vogt e sofreu falta dura de Overath. O próprio capitão cobrou e Sepp Maier evitou o gol de cabeça de Van Herningen. Nos lances finais, René van der Kerkhoff cruzou e Neskens pegou com um lindo voleio para a grande defesa de Sepp Maier. O goleiro alemão foi eleito o melhor de sua posição no Mundial. Por ser bastante ágil, seu apelido era Der Kat, o gato em alemão. Em um dos últimos ataques, a zaga alemã rebate no lançamento e Neskens arremata para fora, à direita, pertinho do gol alemão. Fim de jogo. A Alemanha Ocidental conquistava sua segunda Copa do Mundo. A Holanda não perdeu para uma equipe qualquer. Perdeu para uma Alemanha que jogou melhor e mereceu vencer. Se não tinha a mesma plástica, técnica ou beleza do futebol holandês, tinha uma competitividade extrema e contava com a melhor e mais técnica geração alemã da história. O capitão Franz Beckenbauer foi o primeiro a levantar a taça FIFA, já que a taça Jules Rimet tinha sido entregue em definitivo ao Brasil em 1970. O Kaiser é considerado o melhor defensor de todos os tempos e popularizou a função de líbero. Ele é até hoje o único jogador da história eleito para as seleções ideais de 3 Copas do Mundo diferentes: 66, 70 e 74. Durante 32 anos, o atacante Gerd Müller foi o jogador que mais havia marcado gols em Copas, 14 gols, sendo 10 em 70 e 4 em 74. Esse recorde foi superado em 2006 por Ronaldo Fenômeno com 15 gols. Em 2014, essa honraria voltou para o alemão, quando Miroslav Klose chegou aos 16 gols em mundiais. Apesar da derrota na final, o holandês Cruyff foi considerado o melhor jogador da Copa, em um caso raro de jogador que obtém tal feito, mesmo sem conseguir conquistar o título. Quem o via correr por todo o campo, nem imaginava que ele tinha dificuldades para andar na infância, chegando a usar aparelhos ortopédicos até os 10 anos. A ideia de colocá-lo no futebol para ajudar a desenvolver suas pernas foi da mãe, que trabalhava como faxineiro na Ajax. Cruyff era conhecido por ser bastante politizado fora dos campos. Graças a ele, os holandeses conseguiram da federação do país um prêmio em dinheiro superior ao dos alemães, mesmo com o vice-campeonato. Falando em dinheiro, os holandeses se sentiram estrelas demais e começaram a cobrar por entrevistas exclusivas a partir da fase final da Copa, seguindo o exemplo do capitão Cruyff. Havia até uma tabela informal: $100 para os jornais, 150 para rádios e 400 para a televisão.
Também falando em dinheiro, ele foi o principal motivo pelo uniforme de Cruyff ser diferente dos demais colegas de equipe. A seleção holandesa vestia o fardamento fabricado pela Adidas, que identifica seus uniformes com as famosas 3 listras. Cruyff era patrocinado pela Puma e tinha um contrato com altos valores envolvidos. Com a visão sempre à frente do seu tempo, em todos os sentidos, ele foi um dos primeiros jogadores a receber esse tipo de patrocínio, que é tão comum atualmente. Rebelde como sempre, o craque se recusou a fazer propaganda gratuita para a maior concorrente de sua patrocinadora e não quis usar o uniforme. Para solucionar a questão, Cruyff personalizou seu fardamento, arrancando uma das listras, deixando apenas 2. Nem a Adidas e nem a Federação Holandesa questionou o craque, pois era melhor ter Cruyff no time do jeito que ele quisesse, diferentemente do resto da equipe, do que não tê-lo. E ficou por isso mesmo. A Alemanha conquistou a Copa do Mundo, mas a Holanda conquistou o mundo. Mesmo sem o título, a Holanda de 74 entrou para a história ao ser considerada a melhor seleção que não venceu uma Copa do Mundo, principalmente por ter ousado criar um novo jeito de jogar, revolucionando tudo o que se conhecia de futebol antes e depois. Continue conosco, siga, curta, compartilhe. 3 pontos. Paixão com conteúdo. Ein Sieg, der erkämpft, erarbeitet. Beifall für die eigene Mannschaft. Diese Serge Gnabry wird den neuen FIFA-World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler